com essa música, né? Nessas festas juninas, essa música também ela é muito tocada. Por quê? Porque ela lembra do elemento também principal da festa, que é a fogueira, né? A fogueira. Eu vou explicar para vocês hoje por que que as pessoas utilizam a fogueira nas festas juninas, da onde é que ela veio, como é que ela é feita e o porquê. O importante é a gente saber o porquê que as pessoas utilizam a fogueira nas festas juninas. Por que que ele é um elemento também das festas juninas? Antigamente, os povos que eram os mais antigos faziam as festas no mês de junho, que é o mês que a gente comemora as festas juninas. E o mês de junho, ele é o mês do inverno, ele ainda faz parte do inverno. No inverno chove. E quando era a noite que eles se reuniam para festejar, fazia muito frio. Então, os povos mais antigos foram colocando as fogueiras durante as festas para que aquecesse mais o povo. E também eles pegavam os quitutes, né, as comidas típicas e colocavam ali para assar. Tipo o milho, eles adoravam comer milho assado. Dali eles colocavam uma carne também para assar, para comemorar. Então a fogueira ela é um elemento antigo das festas juninas. Hoje em dia a gente não vê mais tantas pessoas fazendo fogueiras na rua, né? Antigamente, quando a gente passava nas ruas, no mês de junho, a fogueira era no dia 24, justamente hoje, 24/6, comemorava o São João, né? E o São João era comemorado assim, com as fogueiras. Eles acendiam uma fogueira, colocavam o milho para assar. Por que que eles perderam mais esse costume? Com o tempo foi mudando esse costume. As pessoas foram vendo que ali aquela fumaça da fogueira poderia fazer mal à saúde das pessoas. Então eles deixaram mais. Mas a fogueira ela é muito lembrada nas músicas, né? Das festas juninas, em elementos de desenhos, eles ainda utilizam. E como é que era feito, tia? Como é que eles faziam essa fogueira? Eles usavam pedaços de madeira para acender o fogo. Então o fogo ele era utilizado por restos de madeiras, pedaços de madeiras que eles não iam mais utilizar e realizavam a fogueira. Era assim que era a tradição antigamente. Hoje em dia, a gente não vê mais tanta fogueira como a gente via antigamente, né? Então, a fogueira, hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse elemento das festas juninas da cultura do Nordeste, certo? Antes de iniciar, eu queria pedir para vocês utilizarem um álcool gel. Por quê, tia Carol? A tia já falou milhões de vezes que é importante a gente fazer a higiene das mãos, né? As mãos da gente, ela é constantemente suja. Por quê? Porque a gente pega aqui uma coisa, pega outra, pega aqui, pega ali. E tudo isso que a gente pega contribui para a transmissão do vírus. O vírus pode ser transmitido por esse contato. Então, para a gente evitar, a gente ainda não se livrou totalmente dele, a gente tem que ter esses cuidados, né? E manter a higiene das mãos, tá certo? Então, higienize em casa. Sempre que vocês verem que a mão de vocês tá um pouquinho suja, antes de mexer nos materiais e pegar, realizem a higiene. Não tem álcool gel? Vai lá na pia e utiliza o sabão, tá certo? Vamos agora realizar nossa oração para Deus abençoar essa quarta-feira, né? O dia da aula online, que além da aula online, vocês vão ter esses 2 vídeos de revisão. Vamos ver a revisão de artes e a revisão de religião, tá certo? Primeiramente, a tia vai iniciar com a revisão de religião e, por último, vamos ver a revisão de artes, tá certo? Então, vamos lá. Senhor Jesus,
te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor fizeste e nos deste na nossa vida. Te pedimos, fica conosco em nome de Jesus Cristo e nos livra de todos os males. Abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém. Então vamos lá. A tia disse que vai iniciar a revisão de religião. Então, o que foi que a gente viu lá no começozinho do início do segundo bimestre na religião? Vamos lá. Vimos a história bíblica, né? Que é a história de Zaqueu. Quem é que lembra daquela história? E vimos também, bem recente essa daqui, as emoções. Nós trabalhamos as emoções. Na história bíblica, a história de Zaqueu era aquele homem bem baixinho, pequenininho, que ele não conseguia enxergar as pessoas, só que ele era muito poderoso porque ele era cobrador de impostos, cobrava do povo, né? A mais do que devia, ele ia lá cobrar e saía com mais dinheiro ainda, e ele foi juntando toda aquela riqueza, mas não tinha mais nenhum amigo, né? Não tinha nenhum amigo, ele não era feliz, por quê? Porque não tinha amizades, não tinha ninguém que fizesse companhia a ele. E aí ele ouviu falar que estava passando na cidade dele um homem muito bom e falava do amor de Deus, que era Jesus. Como Zaqueu era baixinho, não podia ver Jesus no meio da multidão. Ele resolveu subir num pé de árvore para poder enxergar Jesus. Só que Jesus já sabia que ele ia para lá. E Jesus disse assim: desce daí, Zaqueu. À noite estarei em casa com você e realizaremos uma ceia. E Zaqueu voltou para casa muito feliz. Por quê? Porque ele ia receber Jesus, né? Ele queria fazer amizades. Jesus levou seus discípulos para lá, realizaram uma ceia e Jesus deu vários ensinamentos para ele. E um foi o quê? Ele doar, né? Ser generoso com as pessoas. E ele aprendeu que ia repartir toda aquela fortuna, aquele ouro, aquele dinheiro que ele tinha do povo e ia dividir com os pobres, os mais necessitados, que não tinham nada. Então ele tirou um pedaço daquela fortuna, daquela herança e dividiu com os pobres. E Jesus ficou muito feliz, por quê? Porque ele escutou a voz dele, né? Ele obedeceu, ele entendeu que a gente não precisa ter muito para ser feliz. Mas um pouquinho que a gente tiver, a gente tem que repartir com aquele que não tem. Porque ele não tem, não é porque ele não queira. É porque as condições não deixaram aquelas pessoas ter. Então, ele ajudou os mais pobres, né? Ele escutou a voz de Jesus, que Jesus pediu para que ele repartisse. Então, essa aqui é a história de Zaqueu, tá certo? E por último, bem recente, a gente estudou as emoções na aula online. Quem foi que lembra dos emojis que a tia fez de papel pra gente ir trabalhando, né? Mostrou os sentimentos da raiva. A tia escreveu aqui na lousa: triste, alegre, feliz. E uma coisa muito importante que a tia falou nos emojis foi que cada um representava uma emoção e que a gente tinha que ter o autocuidado das emoções, saber controlar essas emoções, né? Que rir, a carinha de riso do emoji, eu não poderia rir do meu colega, eu tinha que controlar essa emoção, né? Respeitar o meu amigo. Então a gente ri, acha graça de uma coisa que é engraçada, que é legal, que é diferente, que deu vontade da gente rir. Agora, se for para rir do coleguinha, pode?
Não pode, isso é falta de educação. Eu não estou respeitando o meu colega, então eu não posso rir do meu amigo. Então isso é controlar as emoções. Raiva. Se eu ficasse com raiva, eu poderia demonstrar que eu estava com muita raiva daquela pessoa ali na hora? Não, eu tinha que controlar, saber controlar essa raiva, né? Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, mas eu guardo pra mim. Depois eu vou com aquela pessoa conversar. Olha, você fez isso e isso, me deixou com raiva. Por favor, não faça mais isso. Vamos fazer assim que fica melhor, não é? Então, isso é saber controlar os sentimentos. E para cada um, a tia falou a necessidade de saber controlar esses sentimentos. Então, as emoções, elas são muito importantes. A tia Carol falou que elas vêm lá da onde? De dentro, não é? Fica lá no nosso corações, todas elas. E a gente tem que saber controlar essas emoções, tá certo? Então, essa foi a revisão de religião. Esses dois assuntos muito fáceis que vai ter na avaliação parcial. Agora vocês vão ficar com a revisão de artes, tá certo?